Olá, tudo bem? Ainda somos pecadores? É o tema desta mensagem. Nós ainda temos pecados? Nós podemos ser considerados como pecadores nesse mundo? Mas afinal de contas, para que serviu o sacrifício da cruz? Para que serviu aquele sangue que verteu de Jesus naquele madeiro? Serviu para quê? Não foi para purificar? Não foi para lavar? Para redimir ou resgatar? Para justificar? Para santificar? Não foi isso que aconteceu? E por que a religião fala que as pessoas são pecadoras? Se a pessoa não for para a igreja dela, a pessoa é um pecador. A pessoa não está com Deus. E aí? O que você acha disso? Somos ou não somos pecadores? Qual é o significado da palavra pecado? Pecado é o quê? A pessoa que fuma, ela está pecando? A pessoa que está no homossexualismo é um pecador? A pessoa que bebe é um pecador? Não seria transgressor? Não seria uma obra carnal? E que Deus é contra isso? E Deus sendo contra isso, Deus disciplina, porque o que está dentro daquela pessoa é o espírito dele, o espírito está na mente dele. E aí? Pecado é isso? Pecadores são quem faz essas coisas? Eu separei alguns versículos aqui, vamos ler. Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 3 ao 5. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Não eu e nem você. Isso aqui Paulo estava falando no tempo dele, nos dias dele. O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo veio do Antigo Testamento. Paulo foi fariseu. Paulo era hebreu. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. Paulo aprendeu a lei, o Antigo Testamento, com Gamaliel. Então Paulo estava debaixo da lei. Paulo estava debaixo do pecado. Então cada transgressãozinha a respeito da lei mosaica era um pecado. Por isso que ele se colocou aqui, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então veja bem, se nos dias de Paulo já tinha tirado os pecados, imagine 2000 anos que nós estamos, há quase 2000 anos, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Efésios capítulo 1, 7. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Serviu para quê o sangue dele que verteu da cruz? Para o quê? Para um teatro? Para uma encenação? Serviu para quê? Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados. Colossenses 2,13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, ele estava falando para os gentios, que Deus não deu lei nenhuma, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas, a nossa natureza carnal. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Isso daqui foi falado antes do juízo do ano 70 DC. Essa palavra não serve para nós, não foi escrita mês passado, o século passado. Isso aqui foi escrito entre o ano 60 e o ano 67, 66, está ali. E depois disso veio o juízo no ano 70 DC. Então ele disse aqui, o escritor aqui que eu acredito que foi Apolo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados. Essa carta, Hebreus, essa carta que esse escritor escreveu para quem mesmo? Para os judeus. Carta aos hebreus, os descendentes, os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Essa carta foi escrita para os judeus e não para os gentios. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui João falou no tempo dele, porque ele sabia o que era pecado, porque na epístola dele, na carta dele, ele fala o que é pecado e o que eu vou mostrar para você. Então ele falou que o sangue,
Ou será que o sangue de Jesus que verteu serviu só para eles? Só para eles em termos de pecado? Claro que sim, porque quem tinha pecado eram eles. Eles estavam debaixo das leis de Moisés. Eles estavam debaixo do legalismo mosaico. Você não pertence àquela época, você pertence? Não. Então, o que é pecado? Esse João aqui, ele escreveu a carta dele. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Você vive debaixo dos 613 itens da lei de Moisés? Dada a Moisés? Não. Então, que pecado que você tem? Se pecado era a transgressão das leis mosaicas. Ah, você fala, mas eu fumo. Você está numa obra da sua carne. Você está cometendo uma transgressão. Você está fazendo algo que é contrário ao desejo do Espírito. E o que você planta, você colhe. Aí você já vem querer fazer gracinha. Ah, então eu posso fazer tudo que eu não sou... Faz o que você quiser. Você é livre para fazer o que for. Só que o que a sua carne plantar é o que ela colher. Você quer usar droga? Usa. As consequências depois é com você. Você quer encher o pote? Encha. As consequências é com você. Você que vai colher. Não vai ser eu, não vai ser um parente seu, não. A não ser que você chegar em casa batendo, quebrando tudo. Mas amanhã ou depois, se você encher a cara, entrar num carro, atropelar uma pessoa e matar, você vai preso, vai puxar 30 anos de grade. E aí? E aí? Ah, vou ficar na prática homossexual. Fica. Você está praticando uma obra da carne. Amanhã ou depois, se você pegar uma doença, se você pegar alguma coisa, problema seu. É o que você plantou. Mas pecado você não é mais. Pecador você... Agora, um religioso, claro que ele se considera pecador. Porque ele vive aonde? Ele vive debaixo da lei de Moisés, dada a Moisés. Ele vive no legalismo, ele está debaixo de maldição. O religioso está nas trevas mosaicas. Por isso que ele é um pecador. Porque ele acha que ele está lá. Ele fala assim, se eu não der o dízimo, eu estou pecando. Porque você está debaixo da lei. Eu não tenho esse pecado, porque eu sei que dízimo não é dinheiro e não pertence a mim. A pessoa fala, o meu líder falou que se eu não batizar nas águas, eu sou um pecador. Eu não sou, porque eu sei que isso é obra da lei. Mas você que é um religioso, você está debaixo disso. Você está debaixo do engano. Por isso que você pratica isso. Olha que interessante. Hebreus 8, capítulo 8, do versículo 10 ao 13. Veja. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso foi falado quando ocorresse o juízo final, o fim dos tempos, quando ocorresse a parousia, a escatologia consumada. 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus falou, isso daqui foi tirado de Jeremias 31, versículo 31 a 34. Ele falou que depois daquele dia, o que significou depois daqueles dias? O juízo do ano 70. Ele falou o quê? Que não precisava ninguém mais falar dele, que todos conheceriam ele, porque ele estaria onde? Vou te mostrar, na mente das pessoas. E que não lembraria de pecado nenhum mais do que? Do povo de Israel. Nós gentios não, Deus nunca deu lei nenhuma. A lei de Deus está na nossa mente e no nosso coração. Você entende que ninguém mais é pecador? Agora, um religioso, ele se considera, porque isso daqui, ele não sabe que esse juízo ocorreu no ano 70 DC, quando Jesus voltou em espírito para julgar os israelitas e foi estabelecida a Nova Jerusalém, a nova aliança. Assim está escrito, veja, Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E será o Deus dele. Você acha que isso daqui, a pessoa que acredita nisso, isso aqui ocorreu no ano 70 DC. Deus, o Senhor, que é o Espírito, o tabernáculo dele espiritual, ele está aí no seu espírito. Não está mais em Jerusalém, não está no Braz. O templo dele, não existe mais templo terreno que pertença a Deus. Não. Todo o templo terreno é do homem. O templo dele
no ano 70, quando ele destruiu a Jerusalém, quando ele destruiu o templo que havia em Jerusalém no ano 70 no juízo, isso daqui foi estabelecido no espírito das pessoas. Então quem nasceu do ano 70 para cá, vai nascendo, o corpo, o véu é para revestir o espírito tem experiência na carne, tem um prazo aqui, quando essa carne vence o prazo, ela volta ao pó e o espírito volta a Deus. E do ano 70 para cá, quando ocorreu o juízo, e essa situação é o que está no espírito das pessoas. Então, como que uma pessoa pode ter pecado se o próprio Deus está no espírito dela? Se o que está nela perdoou tudo? Se o que está nela fez tudo novo? Porque assim está no versículo 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Foi feito. Então, como que, se esse Deus está aí dentro de você, você tem pecado? Fala para mim. Não, mas a religião... Então, mas a religião é a religião. A religião acredita em tudo. A religião acredita, vive de fábulas. A religião está nas trevas de Moisés. Ainda somos pecadores? De forma nenhuma. De forma nenhuma. O que nós praticamos é a transgressão da nossa carne. Nós estamos sujeitos a praticar obras carnais. E essas obras carnais entristecem o Espírito, que é o Senhor, que está em nós. Quando você pratica uma obra, é isso. E você sendo um filho dele, no Espírito, o corpo que reveste esse Espírito sofre disciplina. Porque o Espírito é perfeito. O Espírito não tem nenhuma falha, nenhuma irregularidade. No Espírito, o Espírito é a igreja gloriosa dele. Você consegue entender isso? O véu que reveste esse corpo carnal, sim. Esse comete transgressões, pratica obras carnais. Pecado, não. Se você frequenta o lugar e a pessoa fala que você é um pecador, fala para ela que ela é uma mentirosa ou um mentiroso. Não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de Deus. É um arcaico, é um seguidor de Moisés, não conhece nem o evangelho da graça pregado por Paulo, muito menos a escatologia consumada que ocorreu no ano 70 DC. Assim seja, então eu vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, compartilhe, colabore com esse canal, apenas dando like, dando joinha, compartilhando esse vídeo com alguém. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do Pai. Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.